Boa tarde, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo não somente esteja, como continue na casa de cada servo, na casa de cada lar onde se clama genuinamente, onde se serva genuinamente a santa e bendita Palavra de Deus, e usufrui da presença maravilhosa de nosso amado Jesus Cristo. E hoje nós queremos comentar um texto maravilhoso descrito pelo apóstolo Paulo. Mas antes nós gostaríamos de humildemente pedir aos amados irmãos em Cristo que ao visualizar o vídeo, ao ouvir, que por favor dê o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e nos ajude, na medida do possível, no crescimento deste canal, cujo nome é Canal Palavra e Estudos Bíblicos, e não temos a presunção jamais de ser o melhor canal de estudo, jamais, mas aqueles que assistirem, que ouvirem, mas que conseguirem aprenderem, trazerem para si, para seu coração, para sua vida, o conteúdo contido na Palavra de Deus, nós ficamos felizes, porque na verdade nós pedimos assim, a visualização aos amados, mas sabe, queridos, o mais importante de tudo é o aprendizado da Palavra do Senhor. E isso nós vamos aprendendo progressivamente, não é mesmo? Então o texto que nós estaremos discorrendo é o versículo 17 do capítulo 14 da carta que Paulo escreveu aos Romanos, a igreja de Roma. No versículo 17, Paulo vai dizer aos irmãos da igreja de Roma, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a igreja, a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, quando Paulo escreve esse livro maravilhoso, ele se direciona a uma igreja que, na verdade, cuja cristandade, ainda no período da chamada igreja primitiva, era uma igreja mista. Uma igreja mista em que o Espírito Santo leva Paulo a discorrer sobre vários assuntos, vários temas, sendo que o mais forte, um dos mais fortes temas discorrido pelo apóstolo Paulo neste livro tão maravilhoso é a justificação pela fé.
Mas Paulo vai falar também no capítulo 1 que o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e por isso ele jamais se envergonharia deste Evangelho, desta palavra, porque na verdade todos nós sabemos que o Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas, quer dizer que vai nos mostrar se antes nós estávamos em inimizades com Deus, se havia uma dívida de pecado impagável de nossa parte contra nós, ele vai nos mostrar que o Senhor Jesus, ele veio e pagou esta dívida por nós. E ele menciona, ele aborda também a questão da depravação geral, a depravação moral do gênero humano, e ele vai abordar outros temas, vai abordar no capítulo 12 a importância de se cultuar ao Senhor, nosso Deus, se cultuar ao Senhor Jesus com raciocínio, com inteligência, com espiritualidade, sim, com efeito, com razão, mas também com inteligência, ou seja, vai nos mostrar que a fé no Senhor Jesus, que o Evangelho, as boas novas da salvação, também não é para ser exercido de uma forma cega e irracional, em que a pessoa perde a razão, a pessoa perde a faculdade de raciocinar. Ou seja, nós vamos aprender que os cristãos, eles cultuam ao Senhor Jesus, eles recebem ao Senhor Jesus Cristo, confessam a Ele como Salvador, porque eles compreendem que Jesus, ele é o Salvador da humanidade, ou o Salvador de todo aquele que nele crê. Aí nós vamos lembrar daquele texto tão conhecido nosso, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo isso nós aprendemos. E o apóstolo Paulo, ele vai discorrendo então acerca de vários temas, e ele chega no capítulo 14, pois a igreja romana, por ser uma igreja mista, no sentido de que muitos cristãos eram judeus, né? Muitos cristãos eram judeus. Até assim eu quero acrescentar aqui um adendo aqui, que alguns movimentos religiosos até querem demonizar os judeus, mas não podemos esquecer de que a igreja do Senhor Jesus começou entre os judeus. Os primeiros discípulos eram judeus, eram galileus. O próprio Senhor Jesus era judeu, descendente de Davi, descendente de Judá, não é? E então uma parte da igreja de Roma era composta de judeus, mas também tinham irmãos lá também salvos, que creram no Senhor Jesus, que eram romanos,
nos vem a lembrança até o centurião que foi salvo pelo Senhor Jesus. Nos vem à memória Cornélio, não é? E a sua família. E então era uma igreja composta de judeus, de romanos, e não somente dessas duas etnias, não. A igreja de Roma contava também com crentes, cristãos de outras etnias que emigravam para Roma, e lá se convertiam, aceitavam Jesus como Salvador e passavam a ser chamados de cristãos. Acontece, queridos, que onde há um grande ajuntamento de pessoas de uma mesma etnia, surge diferenças de opiniões, muito mais numa igreja como Roma, que tinham crentes judeus, tinham crentes romanos, e tinham crentes de outras etnias, de outras nações próximas. E então era inevitável a diferença de opiniões. Por exemplo, uma parte dos crentes judeus, e eram crentes que tinham realmente se convertido, aceitado Jesus Cristo como Salvador, mas por cultura, eles ainda requeriam a guarda do sábado. E uma parte dos judeus requeriam a guarda do domingo como Shabá, como descanso, por causa da ressurreição do Senhor Jesus. Isso que eu estou falando aqui não tem nada a ver com essa questão de Deus Sol, esses paganismos que veio do panteão de paganismo de Roma. Não estamos falando disso. Mas havia também próprios cristãos romanos que alguns achavam certo o Shabá, o descanso, o dia de Shabá, ser no domingo, por causa da ressurreição de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e crentes romanos também que achavam que deveriam guardar o sábado como Shabá, como o dia de descanso. E havia também aqueles que queriam trazer elementos do seu panteão de paganismo para dentro da igreja. E então é onde o capítulo 14 aqui da carta aos Romanos, Paulo ele trata muito dessa questão, que essa questão estava trazendo uma divisão muito grande, estava atrapalhando a comunhão fraternal entre os irmãos da igreja de Roma. Quando ele diz no capítulo 12, deste mesmo livro, para a gente ofertar, para a gente, na verdade, a gente, no versículo 1, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus vivos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, na verdade, estava falando para eles, para os irmãos, que ao invés deles ficarem brigando acerca do Shabá ou do descanso, sábado, domingo, outro dia, e aqui ele aborda até a questão de alguns gêneros alimentícios. Alguns acreditavam, alguns crentes judeus, eles acreditavam que mesmo após a vinda do Senhor Jesus não deveriam comer carne suína e outros gêneros prescritos nas leis dietéticas do capítulo 11 do livro de Levítico. E então Paulo, no capítulo 14, ele vai cuidar de corrigir essas dificuldades. Porque, queridos, essa questão de ficar se discutindo muitas coisas, eu não estou falando aqui das coisas essenciais à salvação, né? Jesus é o Filho de Deus, sem sombra de dúvida. Ele é o nosso Salvador, sem sombra de dúvida. Ele é o nosso substituto na cruz, substituto vicário na cruz do Calvário, sem sombra de dúvida. Ele é o Senhor da nossa vida, sem sombra de dúvida. Mas isso é para ser pregado. Esses textos maravilhosos, esses temas maravilhosos, é para ser pregado. Não é para os irmãos, não é para os irmãos de diferentes ministérios, ou mesmo do mesmo ministério, fica brigando, e depois alguns saem até se vangloriando, dizendo: vocês viram a surra de Bíblia que eu dei no irmão fulano de tal. Isso aí, amados, foge ao que o Paulo vai dizer. O Paulo vai dizer para nós que tudo que nós fizermos, que seja por pensamentos ou por atos, por obras, que seja para a glória de Deus. Essas discussões só servem para inflar o ego. Um querendo demonstrar que sabe mais que os outros. Infelizmente, as redes sociais estão cheias disso. Versículo tal, te ensinaram errado. Texto tal, te ensinaram errado. E tem aqueles críticos, procuradores de contradições na Bíblia. Essa contradição aqui, qual crente vai me explicar? Não houve contradição. Houve na verdade a interpretação fora do texto, fora do contexto, e cria-se um pretexto, e daí cria-se geralmente uma heresia. O Evangelho não é isto. O Evangelho não é eu chegar perto de irmão de determinado ministério e falar: você está errado assim, assado, assim. Né? Não, queridos. Se o irmão é judeu, por cultura, ele acha que deve aguardar o sábado, o dia do descanso, o Shabá, por cultura, que guarde. Aquele que acha que é o domingo, guarde o domingo. Se você quiser guardar na segunda, terça, quarta, vai ter mais dias, vai ter mais 5 dias. Além do sábado e do domingo, vai ter mais 5 dias. E se não for o suficiente, vê se você cria mais um dia na semana. Mas olha, nada disso
tem importância, desde que não se coloque a guarda do sábado, ou a guarda do domingo, ou qualquer outra guarda como de descanso, como condicional, como condição para suplementar, para complementar a salvação em Cristo Jesus. Aí está enganado, está errado. A guarda do sábado na nova aliança não salva ninguém. A guarda do domingo também não salva ninguém. Nem da segunda, nem da sexta, nem de dia nenhum. Então, amados, esses conceitos vai nos fazer pensar que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi suficiente. Vamos colocar lá o sábado, vamos colocar lá o domingo ou outro dia da semana para complementar a salvação em Cristo Jesus, porque foi pouco. Mas, amados, o Senhor Jesus maravilhosamente, a gente tem que se resumir, não dá para estender tanto as conjecturas, mas quando na cruz do Calvário ele exclama: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado, eu entrego o meu espírito. Aí no grego, não precisa ser um doutor em grego para entender o significado dessa palavra, porque é tanto ministrado, e é tão bom essa ministração dessa palavra, a explicação. Tetelestai, quer dizer, está paga a dívida da humanidade em toda a sua totalidade. Não precisa mais degolar carneiro, não precisa pegar o bode expiatório, não precisa penitência, não precisa mais, porque tetelestai está consumado, quer dizer, toda a dívida humana, toda a dívida humanitária está toda paga na sua totalidade. Paulo vai nos dizer que a cédula, que essa dívida era composta de uma cédula que nós não podíamos rasgá-la, não podíamos pagá-la, era impagável, era uma dívida impagável. Mas Jesus não pegou ela, não jogou no vento, Jesus não amassou ela e pôs no bolso da túnica, até mesmo que ele estava pregado na cruz. Não. Paulo vai nos dizer na carta que ele escreve aos Colossenses, que ele pegou a cédula que era contra nós, que ia me levar para a condenação eterna, e você e nós, e cravou ela na cruz do Calvário, triunfando sobre o pecado, triunfando sobre todo o mal, tirando das nossas costas toda a nossa condenação eterna, desde que do coração nós ouçamos o Evangelho, nós creiamos, desejamos, batizamos, permaneçamos até o fim, porque quem permanecer até o fim será salvo. E então tetelestai quer dizer isto, está pago em toda a sua totalidade. E o apóstolo Paulo, e o propósito do apóstolo Paulo aqui no capítulo 14, o versículo 1, ele disse: olha,
Quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, contendas, brigas. Um fica nervoso com o outro, perde a paciência. E se Deus não tiver misericórdia, sai até no tapa. Sai até no tapa. E o versículo 2 e 3, porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. No versículo 3 ele vai dizer, o que come não despreza o que não come, o que come não despreza o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aí, amados, eu quero voltar aqui no versículo 17, no versículo 17, a leitura inicial. Aí vai dizer, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, aqui Paulo está nos mostrando se como igreja visível, um povo visível, igreja visível, nós tínhamos um governo visível e tínhamos mesmo, né? Tínhamos o império, como se nós, vamos nos colocar como se nós vivêssemos naqueles dias contemporâneos, teríamos o imperador, teríamos os governadores regionais como Herodes, né? Como os Herodes, teríamos os governadores religiosos, como os sumos sacerdotes, teríamos uma espécie de prefeito, como Pôncio Pilatos. Então, eram governos humanos, precisavam ser respeitados como autoridades, mas eram autoridades humanas, falhos, corruptos. Não está longe da história dos dias que nós estamos vivendo nos dias atuais, não. E aí Paulo quer mostrar aqui no versículo 17 que, ao contrário do que ocorria com esses governos humanos, o reino de Deus era diferente. E Paulo que também estava ensinando para os irmãos que para um reino ou um império subsistir, precisa mesmo ter um rei, um governador, senador. Nos lembramos aqui do senador José de Arimateia, lembramos aqui do príncipe Nicodemos. Então, os mestres da lei, teria que haver, sim, leis humanas. Mas aqui Paulo, no versículo 17, ele está ensinando, ele quer que os irmãos compreendam que o mais importante do que ficar brigando por causa do sábado, por causa do domingo, por causa de certos gêneros alimentícios. Quem gosta de comer carne de bovino, come carne bovina, come carne suína, come peixe, come ave, come gêneros marinhos, né, chamados frutos marinhos. Come, mas só que ele estava dizendo para eles que a vida deles não deveria ficar tão envolvido com essas coisas visíveis que é necessário, né, a provisão do lar, né? Nós sabemos que ao homem cabe a provisão do lar. Hoje em dia as mulheres têm contribuído muito com este fato, mas o papel primordial é do homem, é do marido. Mas aqui no versículo 17, ele está mostrando a diferença entre os reinos regidos pelos homens
pelos gêneros humanos e pelo reino regido por Deus. Ele está dizendo, e volto a repetir, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo não estava proibindo a comida, Paulo não estava proibindo a bebida, não é? Paulo, alguns naquela época tomavam chá, outros café, cevada, outros tinham por costume, algumas regiões orientais, o costume de tomar como café da manhã era o vinho, mas Paulo sempre teve o cuidado de ensinar para eles não tomar esse costume, essa cultura de tomar o café o vinho como um café para se embriagar, né? Para se tornar um alcoólatra, mas também o que ele desejava aqui, que eles entendessem que era o mais importante aqui, do que o reino humano regido pelos seres humanos, era o reino de Deus. Era o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é regido pela perfeita justiça, pela perfeita paz e alegria no Espírito Santo. Por que justiça? Porque o reino de Deus, a justiça no reino de Deus jamais falha, não há variação. Ninguém compra a justiça no reino de Deus. Não adianta chegar lá com um cheque poupudo lá, não. Não adianta fazer um gordo pix lá, não. Não adianta. O reino de Deus, ele é regido na mais perfeita, maravilhosa e gloriosa justiça. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando volta a dizer que ele exclama na cruz do Calvário, está consumado, tetelestai, ele está dizendo, ó, está satisfeita toda a justiça que o gênero humano devia para o meu Pai. Não é por acaso que Paulo vai nos dizer no capítulo 5, no capítulo 5 da mesma carta de Romanos, desse mesmo livro, que ele diz que, ora, sendo, pois, justificado pelo Pai, temos paz com Deus, perdão, amado, sendo, pois, justificados pela fé, eu esqueci a palavra, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, a condenação que estava sobre nós, e um abismo, e o Senhor Jesus bondosamente pega a minha mão pecadora, a mão santa do Pai, e vem e faz assim, ó, acabou a inimizade, está justificado. E Paulo, ele procurava, ele desejava de todo o coração que os irmãos da igreja de Roma compreendessem isso. E também, a respeito da paz, eu já estou terminando, amados, a respeito da paz, o Senhor Jesus, no capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, ele diz, ele anunciando já a ida dele, os momentos finais dele aqui, no seu ministério terreno, ele disse, eu vos tenho dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, no mundo nós teríamos aflições, este evangelho aí que não pode ter sofrimento, que é só coisa boa, não é esse evangelho, que Jesus disse que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo, e também aqui no versículo 6, no versículo 6 de João, eu estou confundindo aqui, mas no livro de João, no capítulo 16 e o versículo 17, o Senhor Jesus ele vai dizer assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Porque a paz no mundo, por exemplo, uma aliança entre duas potências mundiais, entre duas nações, negociações, parcerias, é bom, mas em algum momento vai falhar. Em algum momento, um vai querer passar a perna no outro. E não adianta fugir dessa realidade. O homem é assim, onde está o ser humano é assim. Então, agora a paz que o Senhor Jesus Cristo ele delegou para nós é diferente. Até mesmo que quando ele estava anunciando para os seus apóstolos que ele iria, criou-se ali brevemente um clima de tristeza, talvez até de um sentimento de orfandade, né? Mas ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas o meu Pai vos enviará o outro Consolador. E o outro Consolador, só para lembrar para os amados que conhecem muito bem a Bíblia, né? Vem do grego alon, que quer dizer da mesma natureza, da mesma espécie, ou seja, a mesma justiça incorrupta, não venal, a mesma paz infalível e a mesma alegria. Aí nós nos lembramos que o salmista Davi vai nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E também a paz que o Senhor Jesus nos delegou e o Espírito Santo continua nos delegando ao nosso coração, é que nos dá força, nos dá graça para nós continuarmos a nossa batalha, a nossa caminhada até a volta de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, enquanto nós estamos aqui, vamos levantar de madrugada para trabalhar? Vamos. Vamos pegar o ônibus cheio para trabalhar? Vamos. Vamos entrar no supermercado, sair com a mão cheia de sacolinha para trazer suprimento para a família? Vamos. Vamos, mas isso é provisório. Isto é provisório. Porque o que está para concluir de forma definitiva está aqui, ó, o reino de Deus. O reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, por quê? E por que isso? Porque o Senhor Jesus, ele como o justo do Pai, cumpriu plenamente, satisfez plenamente a justiça do Pai, que clamava um resgate pelos nossos pecados. A paz, ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso Pai da eternidade
e príncipe da paz. Então, somente Ele teve e tem e sempre terá esta autoridade de comunicar em nossos corações a paz verdadeira. E o Espírito Santo, o outro Consolador maravilhoso, o Senhor Jesus disse que Ele viria e nos guiaria em toda a verdade. E é tão preciosa a vinda dele, que o Senhor Jesus, antes de ascender ao céu, ele diz assim: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E este poder continuará com a igreja, até a volta de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Toda a igreja, todo o ministério que permanecer pregando a palavra de Deus de forma genuína, de forma verdadeira, compreendendo que nós estamos aqui, mas de forma provisória, todos esses têm um futuro glorioso, um futuro maravilhoso. Aí, para finalizar, e os santos da antiga aliança? E os santos da antiga aliança, os profetas de Deus, Moisés, o legislador, libertador do povo do cativeiro egípcio, José, governador do Egito, Daniel, conselheiro do rei na Babilônia, e esses moços, Jeremias, o chamado profeta chorão, Isaías, o chamado profeta messiânico, fiquemos tranquilos concernente a eles, porque a eficácia do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, da morte do Senhor Jesus Cristo e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e da assunção do Senhor Jesus Cristo é tão completa que ela tem efeito presente, retroativa e futura. Ou seja, os santos da antiga aliança, os homens e as mulheres de Deus da antiga aliança, eles dormiram descansados naquele que viria. O profeta Ageu, ele descansou esperando o desejado das nações. Zacarias, ele descansou aguardando aquele que viria montado em um jumentinho. Moisés, ele descansou aguardando a vinda do profeta que seria semelhante a ele em alguns pontos do seu ministério. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Continuemos firmes na santa e gloriosa presença do Senhor. Não esqueçamos, respeitemos as nossas autoridades humanas, mas olha, esses reinos humanos são provisórios, porque o reino definitivo para nós é o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que estará conosco e vai continuar nos guiando em toda a verdade para a honra e a glória de nosso Deus Pai. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós, a vida de cada um de vocês, de cada um de seus familiares, e até o próximo vídeo, permitindo Deus. Fiquem na paz de nosso amado e Salvador Jesus Cristo.